Você sabia que as mulheres negras são 28,5% da população brasileira e ocupam apenas 14,7% dos cargos de liderança no governo federal? E que na população brasileira, cerca de 9% das pessoas possuem alguma deficiência e apenas 1,3% dos servidores públicos são pessoas com deficiência? Agora, no campo das soluções, que ações políticas ou projetos podem ser desenvolvidas para tornar a administração pública mais diversa e inclusiva? Essas e outras questões são centrais para uma reforma administrativa capaz de tornar o Estado mais parecido com a população brasileira. E é sobre elas que hoje vamos falar com as nossas convidadas. Hoje vamos falar sobre diversidade no serviço público. Esse é um tema que já abordamos em outros episódios e retomamos por dois motivos. O primeiro é por conta da relevância desse assunto e da necessidade de seguirmos aprendendo cada vez mais sobre ele. Depois, porque queremos trazer uma nova abordagem sobre a diversidade, focando na relação desse tema com a agenda de modernização do Estado. Isso porque, quando falamos de diversidade, falamos na criação de uma burocracia representativa fundamental para que o Estado conheça a fundo o que fazer e como fazer para atender às demandas de seus cidadãos e cidadãs. Em uma pesquisa feita pelo Datafolha, a pedido do Movimento Pessoas à Frente, 56% da população avalia que os funcionários públicos não são representativos da diversidade brasileira e não conhecem a fundo seus desafios. E 89% das pessoas concordam sobre a necessidade de promover a diversidade racial no serviço público. Tornar uma burocracia representativa demanda ações deliberadas por parte do poder público. E o Brasil ainda tem muito o que fazer. Temos cerca de 30% de mulheres como secretárias estaduais ou municipais e ocupamos o último lugar no ranking de lideranças femininas no serviço público no contexto de toda a América Latina. A Austrália, por exemplo, tem ações afirmativas funcionando desde a década de 80 e o México recentemente aprovou uma lei que reserva metade das vagas para mulheres nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Por aqui, esses temas ainda enfrentam resistências, mas como as nossas convidadas nos mostrarão, temos conseguido alguns avanços bem importantes. Elas também vão nos ajudar a entender o que a diversidade tem a ver com modernização administrativa. Bom, e hoje eu tenho 2 convidadas especiais para conversar sobre o tema. A Cida Chagas, ela é especialista em políticas públicas e gestão governamental, diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI, o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Seja muito bem-vinda, Cida. Muito obrigada, Tatiana. O prazer é todo meu estar aqui com você, né, com a Zelma. Eu tenho acompanhado, sim, o trabalho de vocês e é maravilhoso ter vocês falando sobre administração pública, sobre serviço público, sobre gestão de pessoas. Eu acho que isso é importante, né, para trazer novas vozes, além, obviamente, do Estado, né, do governo federal, o governo municipal, o governo estadual, ou seja, além da burocracia em si, ter outras vozes da sociedade civil falando sobre o que é o Estado, as ações do Estado, o que é a gestão de pessoas no Estado. Então, é uma maravilha estar aqui com vocês para que a gente, enfim, estabeleça essa conversa, esse diálogo aqui. Tá? Muito obrigada. Obrigada a você, a gente está muito, muito feliz de te ter aqui com a gente para essa conversa, assim como estamos também muito felizes de ter a Zelma. A Zelma Madeira, ela é secretária de Igualdade Racial do Ceará, ela é fundadora e coordenadora do Laboratório de Afro-Brasilidade, Gênero e Família, o NUAFRO, na Universidade Estadual do Ceará, e é líder do grupo de pesquisas Relações Étnico-Raciais e Sociedade, na mesma universidade, e é professora de Serviço Social também na Universidade Estadual do Ceará. Zelma, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço também, assim, estar aqui com você, Tatiana, e a Cida, né, para que a gente discuta um tema, né, que eu sempre digo, há muita falta de interlocução. Eu sou uma pesquisadora, uma estudiosa das relações étnico-raciais, lá atrás, quando eu comecei a fazer tudo isso,
ter o NEAB, tinha uma falta de interlocução. Hoje não, nós já temos mais acadêmicos, mais pesquisadores dentro do campo das relações étnico-raciais. Hoje eu estou na gestão. Então, a gestão, né, é também um lugar que ainda falta, mesmo com todos os avanços, ainda falta interlocução. Então, que bom da gente poder estar aqui nesse diálogo, nessa roda de conversa, tratando de assuntos tão importantes como a diversidade, a inclusão na administração pública, né? Porque aqui isso é muito importante. Selma, muito obrigada. Gente, eu estou muito animada para gravar esse episódio hoje. Muito feliz de estar aqui com vocês duas. Bom, vamos lá para a nossa conversa, então. Eu vou começar com uma pergunta para a Cida. Cida, a gente tem avanços aí normativos que estão sendo discutidos ou que estão já aprovados, como a lei dos concursos, tem tramitado aí a nova lei de cotas no serviço público. Que novidades e avanços a gente pode identificar em termos de diversidade nessas leis? O que você conta para a gente? Muito obrigada pela pergunta, Tatiana. É muito bom falar sobre, a gente diz assim, esses instrumentos, né? E eu gosto muito de falar sobre mecanismos, né, de direitos humanos, para direitos humanos. E quando a gente fala assim de inclusão, de tornar o espaço da administração mais diverso, a gente está falando, né, de direitos humanos, a gente está falando de promover a democracia nesses espaços. É lógico, com a inclusão de pessoas, né, com a diversidade de pessoas, a gente está batalhando e lutando, né, para ampliar a democracia no país. E falar sobre o que aconteceu o ano passado, né, depois de mais de 20 anos no Congresso, o governo federal aqui em articulação muito intensa ali junto aos congressistas, aos parlamentares, lógico, a gente conseguiu aprovar uma lei geral de concursos públicos. Isso é muito importante porque ela traz assim novas bases, uma base que não existia, sobretudo para estados e municípios, né? Sobre o que se entende para o concurso público, né, o que se quer, né, as diretrizes para concurso público, para processos seletivos no Brasil. Esta, de fato, é a abrangência, né, da nova lei. Eu acho que ela, por si só, é uma grande novidade. Né, a aprovação dessa lei é uma grande novidade para essa ecosfera, né, onde a gente atua, que são processos seletivos, uma maneira de se selecionar pessoas para trabalhar na administração pública. E eu acho assim, que é uma lei muito bem-vinda, sobretudo no momento em que nós estamos aqui no governo federal pensando em reestruturação do Estado, reconstrução do Estado. Você sabe, e as pessoas que acompanham, né, a gestão de pessoas no Estado, acompanham os trabalhos, né, que o Estado vem desenvolvendo e muito mais próximo do governo federal, né, que nós tivemos aí um gap enorme aí de uma falta de concursos públicos. Nós tivemos uma evasão muito grande de servidores públicos no governo federal, e o que nós estamos fazendo agora é reconstruir esse Estado, né, a partir de novas bases. E aí a lei de concursos públicos foi aprovada em 2024, a Lei 14.965, ela traz algumas novidades dentro dela que, por exemplo, né, a possibilidade da gente, no futuro, porque isso vai depender de uma regulamentação pelos entes federados, de concursos à distância, né, da gente poder aplicar provas à distância. Isso, assim, eu acho que tem um impacto muito grande em termos de logística, sobretudo, assim, aquilo que nós estamos fazendo depois que nós entendemos, né, todo esse processo, nós estamos executando esse processo, que é o Concurso Público Nacional Unificado, o peso, né, da logística, né, de se realizar um concurso público. Então, havendo essa possibilidade, né, de se fazer uma prova à distância, né, que a lei ali dá essas diretrizes, ela nos garante essa legalidade, e a partir disso nós vamos fazer uma regulamentação para dotar isso de toda a transparência e segurança, né, para que tanto a administração pública, se valendo desse instrumento, assim como candidatos e candidatas, né, de processos seletivos,
eles possam ter a segurança de que, de fato, o processo ali ele tem lisura e garante a isonomia. Acho que, além disso, Tatiana, a própria lei de concursos, ela traz aí uma possibilidade, né, de competência, né, de se avaliar competências para o processo de seleção de servidores públicos. Eu acho assim que isso dialoga muito com esses novos tempos, né, não tomando isso como uma questão que, olha, a partir de agora todos os problemas estão solucionados, mas eu acho que nessa transformação do mercado de trabalho, né, que impacta também, que está aí na sociedade, no mercado privado, que impacta também a administração pública, eu acho assim que não se está mais buscando um servidor público que seja um mero aplicador de conteúdos, né, mas um servidor público que seja capaz de dialogar com as necessidades, né, da sociedade brasileira, de trabalhar em equipe, de formar redes, de ter uma certa interdisciplinariedade nas suas funções. Então, é lógico que isso vai depender de regulamentação. Então, como eu estava dizendo, isso vai depender de uma regulamentação. É importante, né, a gente regulamentar, discutir amplamente, né, de que forma isso vai se dar, como eu disse, para dar total transparência e segurança, tanto para a administração pública, assim como para as pessoas que vão buscar um cargo público, servir a sociedade dentro da administração pública. E como você mencionou, e eu não quero perder a oportunidade de trazer, né, esse ganho que teve também em 2024, que foi o avanço, né, da nova lei de cotas no serviço público, né, que teve a sua aprovação ali na Câmara dos Deputados, e que agora a gente vai aguardar a validação ali do Senado, e, obviamente, a sanção pelo presidente da República, né? Então, nós estamos aguardando ansiosamente, né, pela sanção da lei, onde nós vamos poder trabalhar aí com ampliação das cotas para o governo federal, que passou de 20% para 30%, e também incluir novos públicos, como indígenas e quilombolas, né? Eu acho, assim, que isso é um ganho enorme para toda a sociedade brasileira. Como eu estou dizendo, a gente não tem como falar em democracia se a gente não pensar em inclusão de toda e qualquer pessoa, né, em todo e qualquer espaço, né, que seja espaços sociais, espaços de trabalho, para que essas pessoas possam conseguir fazer valer os seus direitos humanos. Enfim, vamos estabelecer esse diálogo, está sendo muito bom para mim, esse começo. Obrigada, Cida. Eu acho muito legal quando você traz essa dimensão, por exemplo, da prova aplicada de forma remota, né? Assim, é um rompimento de um paradigma muito grande, porque a gente está acostumado a essa forma, né, de provas presenciais, com as pessoas se deslocando muito, e aí você acho que é muito feliz quando traz o CNU para essa conversa, porque foi o concurso que foi aplicado em mais cidades na história, né, desse país. A gente viu o tamanho da logística, tanto é que o primeiro impacto no cronograma foram os próprios eventos climáticos no Rio Grande do Sul, né, que acabou gerando uma dificuldade logística de aplicação da prova. E o impacto, e eu fico pensando no impacto que isso pode ter na ampliação da diversidade, né, das pessoas que podem participar, porque se você não tem que se pagar para deslocar, se você não precisa abrir mão do tempo, além do necessário para fazer a prova, muitas mulheres que estão ali em dupla, tripla jornada certamente poderão participar, muitas pessoas que não têm recursos para esse tipo de viagem, ainda que seja curta, né, a gente sabe da desigualdade aí nesse país, então eu acho que tem um impacto muito grande para as pessoas com deficiência, que às vezes também têm muita dificuldade de locomoção, né? Então, acho que para além da inovação tecnológica, que a gente sempre está colocando a inovação como uma questão tecnológica, mas eu acho que os desdobramentos vão muito além, né? E podem ter impactos muito interessantes, para além de todas as outras repercussões aí que você trouxe na sua resposta. Muito obrigada.
Eu vou fazer uma pergunta para a Selma agora, acionando, ela já pontuou para mim que ela está na gestão, mas eu vou acionar, veio a pesquisadora dela primeiro, e aí a gente vai falar um pouco sobre os achados que a gente tem aí de pesquisas nesse sentido de ampliação e de discussão da diversidade, né? Isso porque quando a gente olha o contexto, o Brasil, no contexto da América Latina e do mundo, a nossa administração pública ainda tem muito o que fazer para se parecer com a população que ela representa e para a qual ela trabalha, né? Então, eu queria que Selma contasse para a gente um pouco, assim, se existem achados de pesquisas que nos animam, no sentido de que estamos avançando rumo a uma burocracia mais representativa, e também, às vezes, os achados nos mostram onde estão as nossas lacunas mais graves, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre esses cenários, Selma. Ah, tá. Então, eu estava dando uma olhadinha também aqui na GEMA, um levantamento que eles fizeram sobre a presença de mulheres, né, pretos e pardos, negros, no secretariado, puxando muito para esse lugar, né, o lugar onde eu estou ocupando hoje. E aí os dados são bem ainda preocupantes, né, até porque ser secretário, estar na secretaria, secretários e secretárias, estar ali na elaboração, na condução, na implementação de políticas públicas. Então, tem um poder, né, assim, de decisão. E aí os achados são preocupantes. A gente vê que 88,5% do secretariado é branco, 10,5% que são pretos e pardos, e 0,9% indígenas, 0,2% amarelos. Então, a gente aí percebe a baixa representatividade, né, desse secretariado estadual em termos de gênero e também de raça, que foi apontando, né, de raça e de gênero. Há uma subrepresentação. Então, a cada 10 secretários estaduais, apenas um é identificado como preto ou pardo, né? Então, há também uma concentração regional, né, e temática, né? Qual é o lugar em que nós, negros, negras, somos convidados a assumir? Quais pastas, né? Quais as áreas? Mais presente no Nordeste e mais as pautas sociais, né? Então, eu sou vista, Taz, é uma pessoa que tem competência, mas ela é mulher negra, ela é estudiosa, então ela vai para a pauta da igualdade racial. Então, a gente não tem outras temáticas, não se acredita, né, que nós possamos ter lá com competência e desenvoltura para exercer o cargo. Então, há mesmo essa persistência, subrepresentação de nós mulheres e das pessoas pretas e pardas em posição de liderança. E isso vai, né, dizer da necessidade que nós ainda temos, né, de política de ação afirmativa, mais diretamente modalidade de cotas raciais, que a Cida acabou de dizer, né, da importância que tem essa lei de concurso para ser mais inclusiva, mas também a garantia, né, da lei das cotas no concurso público. Mas isso tudo, né, esses dados todos, eles precisam que a gente tenha um pano de fundo. Eu não sei se é porque eu tenho uma mania de ir atrás, mas qual é a raiz? Por que isso existe? Se a gente não falar de um projeto de colonialidade, de machismo, de racismo, que estrutura essa sociedade, Estado brasileiro, e aí incluindo as suas formas de intervenção, a gente não vai entender. O lugar nosso de mulheres negras, né, voltado só para o campo da produção e da reprodução, quer dizer, da exacerbação da nossa sexualidade, desse racismo estrutural, do trabalho doméstico, dessa esfera do servir, como se fosse um lugar para nós. E do pacto, né? Aí falando também da outra Cida Bento, do pacto da branquitude, né? Que tem nos barrado, não é? Então, com esse objetivo de manter esse privilégio de um grupo dominante, né? Que nutre este amor por si, né, que vai dificultando a nossa entrada. É um pacto dessa função, como ela diz, ideológica, de identificar quem são os, né, nós, e quem é o eles, o outro, que não tem aqui como entrar. Então, nós temos ocupado essas posições
de desvantagem, temos tido muita dificuldade para ocupar lugar de vantagem, liderança na gestão pública brasileira, mas mesmo assim com essa dificuldade, porque essa sempre foi a nossa história, a gente não pode achar que vai chegar no lugar, que vai estar tudo lindo, muito fácil, é tudo muito difícil, mas em cima dessa dificuldade, a gente tem montado também estratégia. Como é que eu faço? Eu, como secretária de Estado, eu estou assumindo uma secretaria nova, pequena, mas quais estratégias que eu já utilizo para mudando essas realidades? Então, a estratégia, como é que eu estou superando, ou que eu estou conquistando, ou que eu estou avançando, de trazer essa diversidade com inclusão para dentro de uma secretaria de igualdade racial, trazendo as mulheres negras, as mulheres jovens, tantas mulheres que vêm da universidade, eu sou professora, oriento lá, coordeno o NEAB, então conheço essa moçada nova que está estudando, traz a pessoa, dá oportunidade para elas entrarem ali, mas também aquelas mulheres negras, homens, trans, mulheres trans, outras, mulheres de periferia, marcada por cenário de pobreza e outras vulnerabilidades, vir para esta máquina, ocupar lugar porque tem potência, porque aí nós vamos trabalhar essa diversidade real, não é? Porque nós sofremos de um grande problema também de termos pouca rede de conexão, nós mulheres negras, principalmente negros e mulheres negras, não é? Também como os povos indígenas. Então, nós temos dificuldade de ser indicado para a seleção, às vezes ocorre, mas a gente não sabe, não tem, a rede não está ali, e aí a gente ainda padece, né, dessas dificuldades. Acrescido também de uma cultura de que nossas narrativas, elas são sempre postas em dúvidas, elas não são em contexto, como a de outros grupos étnicos, né? Então, nós, grupos racializados de forma subalterna, como os povos originários, a população negra, povos de comunidades tradicionais, aqueles que reivindicam origem étnica, como quilombola, povos de terreiro, ciganos, eles têm as suas narrativas e os seus potenciais postos em dúvida. Será se eles vão dar conta? Será se eles sabem mesmo? Então, isso aí faz com que tenhamos mais ainda ausência de oportunidade, porque esses grupos que decidem, eles estão muito já com esta concepção em mente, de que nós somos destituídos de capacidade, de competência, de ética para o trabalho, né? Então, isso tudo vai contrariando aí as nossas redes de contatos, de conexões, né, de indicar para as seleções, para o que está acontecendo dentro da máquina que a gente pode participar. Então, é isso, né, que a gente tem, mas, ao mesmo tempo que a gente tem muita vulnerabilidade, muita dificuldade, abre-se também a possibilidade, né, de que de qualquer jeito nós estamos aí, ocupando esses espaços, mostrando, nos apresentando, dizendo que nós temos, sim, potência para assumir várias pastas, não só a da igualdade racial. E a gente assume com orgulho a igualdade racial, a promoção da igualdade racial, mas nós temos muitos perfis, né, com competência de assumir outros cargos. Com certeza. Esses dados que você traz, além de alarmantes e preocupantes, né, eles mostram o tamanho da desigualdade que a gente tem em termos raciais. E aí eu acabei me lembrando do Censo das Secretárias, que foi publicado pelo Instituto Alziras. E aí já convido também quem está nos ouvindo a acessar, porque mostra também que as mulheres ocupam pouquíssimos espaços de liderança. E quando a gente sobrepõe mulheres negras, esses dois marcadores, né, a gente tem, então, uma subrepresentação absurda, ainda mais se a gente considerar que esse é o extrato que tem o maior percentual da população brasileira, né? Então, quando a gente divide entre homens brancos e negros, mulheres brancas e negras, a gente tem a maior representação de mulheres negras na população brasileira, e quando a gente olha as posições de liderança nos governos estaduais e nas capitais brasileiras, a gente percebe que em algumas áreas as mulheres negras são 4% de todos os secretários e secretárias, todas as secretárias, né, no caso. Então, a gente tem muito o que fazer, mas eu acho também que você aponta caminhos muito interessantes, e o que a gente quer é gravar um podcast um dia em que a gente deixe de dizer que esses são espaços de luta, mas são espaços de ocupação por direito, né? Porque a gente precisa lutar, estamos lutando, mas cansa, né, Zé? Um dia a gente precisa parar e só a sociedade inteira entender que esses espaços são ocupados por mulheres, por pessoas negras e por mulheres negras por direito. Então, oxalá esse dia chegue logo.
E aí eu acho que a Cida tem um outro tema que ela pode trazer para a gente, que dialoga com esse futuro possível que a gente vai construir, de mais diverso e mais permeável, né, a presença desses grupos, tanto mulheres quanto grupos racializados, como você traz, Elma. Inclusive, acho que a Zelma já trouxe aí uma dica lá no nosso quadro, no final, que é o livro da Cida Bento. Quem não lê, precisa ler. Quem não leu ainda, que é a leitura obrigatória, o Pacto da Branquitude, da Cida Bento. É uma dica excelente. Mas, Cida, está sob sua coordenação o Concurso Nacional Unificado, né? A gente já falou dele um pouco, e agora eu queria que a gente falasse de um outro aspecto dele, que é o concurso, quando ele teve seus editais publicados, sobretudo, ele foi muito comentado porque ele rompeu com as disciplinas que são tipicamente cobradas em provas de concurso, né? Então ele trouxe aí uma exigência tanto nas disciplinas da prova, quanto no curso de formação, várias temáticas novas que dialogam muito com o que a gente tem conversado hoje. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre essas iniciativas e conectasse, né? Assim, existe uma intencionalidade para que a gente tenha no Estado e forme pessoas que também conheçam sobre outros aspectos, incluindo a diversidade entre eles? Excelente, Tatiana. Muito boa a questão, e é uma oportunidade, né, da gente falar um pouco mais do CPNU, desse processo de seleção. E eu congratulo também a Zelma por chamar a atenção, né, sobre a pluralidade, né, de conhecimentos e perfis, né, que nós temos. Né? Nós, mulheres negras, nós, pessoas negras, né, os indígenas, as pessoas com deficiências, né, as pessoas LGBTQI+, que demandam pela atuação em outros espaços, né, articulando outros conhecimentos. Porque, veja, quando a gente lutou, né, e teve a conquista das cotas para as pessoas negras dentro das universidades, né, a gente estava lutando por educação. Acho que a Zelma sabe muito bem que esta foi uma grande luta do movimento negro, né? Ou seja, ganhar espaço na educação. E a partir do momento em que você consegue formar as pessoas, qualificar as pessoas, você consegue avançar, né, para a ocupação, né, de outros espaços, sobretudo no mercado de trabalho. Porque eu acho assim que, a partir disso, né, você consegue naturalizar esses corpos, essas pessoas, com as suas diferenças, né, com as suas diversidades, né, com as suas múltiplas experiências, né, de vida, e, portanto, né, quebrar barreiras, né, discriminatórias, preconceitos, né, desestruturar, de fato, o racismo, o machismo, enfim. Mas, lógico, essas pessoas elas têm que estar nesses espaços e têm que operacionalizar, né, conseguir operacionalizar todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades, né? Portanto, elas são diversas. Então, eu acho que é maravilhoso a Zelma trazer isso para que nós nos alertamos sobre isso. E eu acho assim que o CPNU, né, o Concurso Público Nacional Unificado, quando a gente propôs, né, que, primeiro, juntar essa quantidade de vagas, 6.640 vagas, que são vagas imediatas do concurso, em que nós estamos trazendo uma diversidade, né, diferentes cargos de nível superior, cargos de nível médio, e, portanto, né, que são cargos que vão ter diferentes perfis, né, de pessoas, né, na sua constituição. Isso por si só nos demonstra, né, toda essa diversidade que nós queremos atrair para dentro da administração pública, né, de conhecimentos, de perfis, né, e de atribuição. E, além disso, executar o concurso em 228 cidades, quando nós tivemos inscritos que saíram de 5.555 municípios, 5.555 cidades, que significa dizer assim que a gente conseguiu chegar, né, praticamente na maioria dos municípios brasileiros. Isso aí oportuniza você trazer o Brasil para
operacionalizar políticas públicas, né? Formular, implementar políticas públicas. Então, acho que isso por si só, né, é um grande ganho na busca, né, dessa diversidade, na busca desse exercício, como eu digo assim, esse mecanismo de direitos humanos, para que a gente possa incluir mais pessoas. O fato, assim, da gente ter, em conjunto com a FUNAI, em conjunto com o Ministério dos Direitos dos Povos Indígenas, né, a gente conseguiu trazer cotas para os cargos da FUNAI voltados para indígenas. Então, dentro daquela lógica, né, das bandeiras, né, de lutas de direitos humanos, né, dos grupos mais marginalizados, né, ou seja, nada sobre nós sem nós. Então, ou seja, a gente conseguir trazer indígenas para atuar dentro das suas políticas, para refletir sobre essas políticas, implementar e avaliar essas políticas, é um ganho. Né? Eu acho assim que a gente tem certeza que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir ter indígenas na FUNAI, nós vamos conseguir ter os 20% de negros, né, por meio do concurso público nacional unificado, nós vamos conseguir ter 5% de pessoas com deficiência dentro da administração pública por meio do concurso público nacional unificado. Ao final de todo esse processo, nós já estamos trabalhando aqui com a ENAP, com os pesquisadores da ENAP, com os pesquisadores do IPEA, com duas outras universidades, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Santa Catarina, para que a gente possa fazer a avaliação do CPNU, para que a gente possa entender, né, como é que foi esse processo, como é que a gente vai melhorar esse processo, né, e principalmente, esse é o feeling que a gente tem, que a gente conseguiu, né, se a gente realmente conseguir atingir os nossos objetivos, aquilo que nós queríamos quando do desenho do concurso. E eu acho, quando você traz essa questão, né, do conteúdo, ou seja, de ser um concurso meio que disruptivo, né, dentro daquelas formas tradicionais de fazer concurso, era isso que a gente queria alcançar, ou seja, a partir do momento em que a gente coloca lá, olha, você, todo e qualquer cargo, precisa fazer reflexão sobre políticas públicas, nós estamos querendo atrair esse tipo de perfil para dentro do Estado. Olha, você vai entregar políticas públicas, você vai operacionalizar políticas públicas. Quando a gente diz há uma necessidade do servidor público entender a realidade brasileira, porque é para este Brasil que nós trabalhamos. Né? Eu acho que é este Brasil que nos sustenta, esse Brasil que apoia esse Estado, que mantém esse Estado, e, portanto, é esse Brasil que demanda retorno, né, desse Estado. E, portanto, nós precisamos que os servidores públicos aqui, eles entendam, conheçam esse Estado. Sair um pouco, né, a gente diz assim, sair um pouco de Brasília, né, trazer o Brasil, para pensar o Brasil, para trabalhar para o Brasil. E é muito importante isso. Né? E aí, quando a gente, de fato, teve todo um trabalho ali junto com os órgãos que fizeram parte do CPNU, junto com a banca, né, que foi contratada para o CPNU no sentido assim de estruturar, né, a partir dessas diretrizes, o conteúdo programático, no sentido de impulsionar as pessoas que fizeram o concurso para que elas estudassem sobre esses temas, né, e temas sobre direitos humanos, né, temas sobre a questão racial, né, no Brasil. Afinal de contas, a gente está falando de entender o problema do Brasil, né, entender a história do Brasil, por que nós nos encontramos assim, como a Zelma disse, tem que entender a raiz do problema, né, onde é que isso tudo começou. Porque senão as pessoas às vezes procuram soluções simples para problemas complexos. Acho que entender que esses problemas são complexos, né, parte justamente de um conhecimento que você tem que ter sobre o seu país, né, e eu acho que foi esta a nossa intenção. Evidentemente que isso não para por aqui, as pessoas que vão entrar dentro da administração pública, a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, ela está aí desenvolvendo um programa, né, inicial, né, de formação inicial, onde vai reforçar elementos como esse, né, vai reforçar conteúdos como esse,
Porque o que a gente quer é que as pessoas entendam o que significa o seu trabalho, né? Que elas engajam, que elas tenham essa motivação, que elas entendam que é necessário a gente fazer boas entregas, né, para o Brasil, né? Políticas públicas mais efetivas, e essas políticas públicas ela tem que dialogar com essa realidade. Então, a ideia é que tenha uma capacitação contínua, né, desses servidores, dessas servidoras que vão entrar a partir do CPNU, para que, ao final, a gente aí, ou pelo menos durante todo esse processo aí, que essas pessoas estiverem aqui se desenvolvendo e se capacitando, elas entendam qual é o objetivo, né, desse ministério, né, dessa administração pública, desse governo, quando a gente diz que é necessário você entender o Brasil, né? É necessário você conhecer a história do Brasil, conhecer as questões sociais, né? As questões econômicas desse Brasil, né? O porquê que perguntas simples, né? O que às vezes as pessoas fazem, né? Por que o Brasil não avança, né? Por que o Brasil tem desafios, né? Que às vezes não consegue superar, desafios na área econômica que não consegue superar. Mas não é uma resposta simples, né? Então é necessário se entender essa história desse país, né, a sua complexidade, a heterogeneidade da formação do povo brasileiro e da história desse povo brasileiro, né? O que significa a história dos povos indígenas, o que significa a história dos povos negros desse Brasil, como é que esses povos chegaram aqui, né, e o impacto disso, né, hoje, atualmente. Enfim, eu acho que é muito oportuna a sua pergunta, Tatiana, para que as pessoas entendam que não é algo assim, a gente simplesmente pensou aqui alguns conteúdos, né? A gente tem um propósito de trazer pessoas que têm uma boa formação, que têm um engajamento e uma boa motivação em prol, né, do serviço público, em prol da sociedade brasileira. Maravilha, eu acho que a sua explicação deixa muito evidente, né, a necessidade desses conteúdos, e acho que complementa muito também a partir do que a Zelma trouxe para a gente, e a gente, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, gente, por que a gente não cobrava isso antes, né, porque como assim as pessoas entram para trabalhar no Estado sem saber dessas origens, da formação do nosso Estado, da origem das nossas desigualdades, e por que a gente é tão tolerante com níveis tão assustadores de desigualdade, né? A gente precisa olhar para isso tudo de maneira a contextualizar na história e a mudar, né, o futuro. Eu acho que esse é um ponto bem importante. E pelo que a gente tem visto também, outras carreiras que não estão no CPNU também já adotaram algumas disciplinas em seus cursos de formação que avançam nesse sentido, né? A própria carreira do IPEA, que teve um concurso recentemente, teve uma disciplina sobre diversidades e desigualdades. O concurso de analistas do planejamento e orçamento, os APOs, também tiveram. Então, a gente tem, acho que lança-se uma tendência super importante em entender e concretizar esses conteúdos, tanto na seleção quanto na formação desses futuros servidores públicos. E outro ponto que eu fiquei pensando enquanto eu te ouvia vocês duas, na verdade, é uma tecla que a gente sempre bate aqui, ela é repetida e eu vou bater nela de novo porque eu acho super importante. Quando a gente está falando de ter um Estado diverso, uma burocracia representativa, a gente não quer só que as pessoas diversas, né, são diversas porque o Estado é historicamente ocupado por uma pessoa padrão, né, assim, pelas pessoas brancas e pelos homens em sua maioria, porque esses lugares também pertencem, né, a essas outras pessoas, mas porque as políticas públicas se tornam qualitativamente melhores, né? Então, quando vocês falam, a pessoa pensa a partir do seu lugar no mundo, né? Então, a gente precisa que várias pessoas pensem a partir dos seus vários lugares e juntas elas consigam desenhar, implementar e avaliar políticas públicas que olhem para a população na sua inteireza, né? E não naquele segmento que representa o meu lugar no mundo, né? Então, acho que o principal argumento, inclusive, é esse: a gente torna o Estado mais capaz de responder às demandas públicas e não só ocupado por direito por pessoas que historicamente não estiveram lá. Então, acho que eu sempre bato nessa tecla e não queria deixar de bater nela nesse episódio, que eu acho que tem tudo a ver com isso.
Selma, quando a gente volta para o debate público, acho que é possível a gente dizer que hoje a gente tem falado mais sobre diversidade, sobre igualdade racial, do que a gente falava aí num passado recente, inclusive, né? E aí a gente tem implementado algumas novidades, alguns avanços, algumas iniciativas importantes. Eu acho que a própria Secretaria de Igualdade Racial do Ceará é um exemplo disso, né? Criar e manter essa secretaria ativa. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouco, né, refletirmos juntas aqui, como é que a gente garante a perenidade de ações como essa? Como é que a gente garante que nas rupturas, nas trocas de governo, a gente não retroceda? Como é que a gente evita esse retrocesso? Conta para nós. Pronto, né? Então, a gente tem notado, tenho reparado quantos impactos, né, nos últimos anos tem tido, as vantagens que a gente tem contado da presença, né, pelo menos de se falar do quanto é importante que grupos heterogêneos, plurais, eles juntos, né, eles têm gerado, né, mais capacidade de trazer ideias, soluções diversas para problemas, para realidades complexas. Então, isso aí não resta dúvida de que a gente tem. Agora, a gente tem que ter o cuidado, né? Primeiro, para a gente que está numa burocracia, é preciso que a gente encontre forma de como que isso vai ficar atrelado, para não dizer grudado, na estrutura do Estado. Então, eu penso que os marcos legais, eles são muito importantes, né? Porque as pessoas estão dizendo, hoje nos Estados Unidos, toda essa política de diversidade está caindo, está voltando atrás e tudo mais. Então, a gente precisa, como você falou, Tatiana, de ter essa perenidade, que esses marcos legais, essa é a nossa preocupação, porque às vezes a gente fica ali batendo nas teclas, mas não tem marcos legais grudados, né? Ali na estrutura do Estado. Por exemplo, desde o dia que eu entrei, botei meu pé ali na secretaria, e até antes, como estudiosa das questões raciais, que eu digo, gente, a primeira coisa é trabalhar com dados. A gente precisa ter os dados, mas para a gente poder ter os dados, a gente precisa tornar obrigatório o campo, né, assinalar lá o critério raça-cor. A pertença étnico-racial, você pode pensar que é besteira, a saúde já colocou, inclusive marcos legais, e não acontece. Imagine sem colocar. Então, a primeira coisa é a gente trabalhar com os dados, a gente precisa trazer esses perfis, porque senão fica uma fala abstrata, é mesmo nós precisamos de diversidade, é mesmo nós vamos trazer a diversidade. E uma diversidade, né, que não comporta a pluralidade. É só assim, tá, vamos embora, vamos botar uma mulher, vamos botar pessoa com deficiência, vamos botar assim, emparedando assim, um bocado dos diferentes, mas não trabalhando, né, por que nós estamos trabalhando com essa pluralidade? Nós estamos trabalhando com essa pluralidade aberta à diferença, que é as perspectivas diferenciadas. Então, é preciso que a gente saia de respostas cosméticas e superficiais, só porque são os diferentes, estão lá, a diversidade, mas não tem uma inclusão verdadeira, né? A partir de sua concepção, do seu mundo, sua visão de mundo, sua cosmovisão, para que a gente escute, tenha uma escuta qualitativa, escute ele para trazer a perspectiva, as suas experiências, né? O que é. Então, a gente precisa muito, porque desses olhares plurais dentro da máquina pública. Então, é preciso pensar, por exemplo, o Estado do Ceará iniciou o governo Elmano de Freitas com a paridade de gênero, né? São 32 secretarias, então vamos lá, 16 mulheres, 16, embora agora teve algumas alterações, eu acho que desmantelou um pouco essa paridade, mas aí vem com essa dimensão da paridade, e ela ser representativa de uma realidade que eu acho que a Tatiana disse muito bem, ela disse, ora, mas há que pensar esses conteúdos que dialoguem com a realidade, para parecer com a realidade. Não posso estar só nas puras abstrações, que nunca desce, nunca chega nesse plano da materialidade. Então, se eu tenho uma sociedade brasileira com mais de 56%, né, 50 e poucos por cento de pretos e pardos, essa realidade grande dessa presença negra, da história negra no Brasil, de um passado de escravidão que se reproduz sob forma de racismo estrutural. Aqui no Ceará, nós temos para mais de 70% de pretos e pardos, então tem que ser reveladora, mas reveladora com profundidade.
não pode ser cosmética, porque aí nós vamos cair num outro polo, que é do identitarismo. Aí fica vazio. E se eu não tenho estratégia que grude, que assegure, o sabor do vento, ela se desvai, ela se esvai. E aí é essa a nossa preocupação, né? É da gente começar a criar estruturas. Por exemplo, a gente aqui na Secretaria, na CI, a gente tem insistido com a interiorização da política de igualdade racial. Então, é de tornar, olha, interiores, municípios, 184 municípios, vocês também têm que ter a interiorização da política. E não é só a mera vontade, você, cadê, em diário oficial, quem foi nomeado, você criou na estrutura lá da sua gestão, tem o lugar para uma coordenadoria, para a secretaria, para a superintendência, sei lá, de igualdade racial. Quem foi nomeado? Cadê a equipe nomeada em diário oficial? Cadê? Tem um conselho que criou o conselho? Cadê a lei que cria o conselho? Tem a lei das cotas, vocês têm lei específica, então vamos lá para esses marcos legais. Então, insistir de que a gente ganhe essa maturidade legal, institucional, né, para que ela não se esvaia, né? Não se esvazie de sentido e ela vire e se torne puro identitarismo, né? Para lacrar, para dizer, olha aí, né? Tem aí, mas essas pessoas vão fazer o quê? E por que elas estão dentro da máquina pública? De que forma elas vão contribuir para as políticas públicas? Então, eu acho que essa é a nossa preocupação, né? De ter selos, aí até um selo de empresas, as empresas, né? Da gente fazer o monitoramento. Qual é essa empresa antirracista? Essa escola antirracista também, mas a partir de marcos legais, tem uma lei que cria, que a gente vai, mesmo saindo desse secretário, que tem uma sensibilidade para uma pauta antirracista, entrou outro, como é que vai dar essa continuidade, né? Então, eu penso que são todas desafios, né, que a gente tem para que essas pautas da diversidade ela venha carregada de inclusão mesmo, verdadeira, né? Porque aí isso também vai trazendo conflitos, né? Que as pessoas não querem. Às vezes, não, vamos ter a diversidade, vamos fazer o concurso, tá aqui as cotas, tá, mas aí é permanência, porque se eu tenho uma estrutura racista ao longo de 525 anos, claro que na convivência vai ter, né? Então, às vezes, as pessoas chegam, né? Que nós também aqui, a CI, ela tem como função, Cida, aqui a missão de monitorar as políticas de cotas, né? Tanto das universidades, que a gente tem uma lei estadual, né? A Lei 16.197 de 2017, agora em 27 fará 10 anos de política de cotas para a universidade, e nós temos a Lei 17.432 de 2021, que é a lei, né, a lei do concurso, de 20% da reserva de vaga para participar do concurso público, que vai ter 10 anos, 31, né, em 2031, nós vamos ter, aí vamos ver, vamos balizar e vamos prorrogar, como nós estamos fazendo agora, ou não vamos? Então, são essas coisas, né, que a gente precisa estar bem para não virar moda, não é modismo, não pode ser identitarismo, é estrutural, a gente precisa mexer na estrutura desse Estado, né, dessa gestão, dessa liderança, insistir na seleção pública por competência, apresentar, fazer bancos, né, bancos de currículo, né, de pessoas que estão ali aptas, né, para que a gente possa convidá-las a fazer a seleção, a participar das coisas, né? Dos concursos públicos, nós temos muito desafio aí com as bancas de heteroidentificação, também trouxemos para a CI ali a formação junto com a CEPLAG, a PGE, né, que cuida dos concursos públicos, que a gente tenha ali esta missão nossa também de Secretaria da Igualdade Racial, de ter esse banco, de ter essa formação das bancas, todas qualificadas, entendendo a banca de heteroidentificação como uma tecnologia social, não é qualquer pessoa que faz, não é tribunal racial como nós somos julgados, né? Mas tem ali toda a técnica, toda a compreensão do que é que a gente entende como política de ação afirmativa, modalidade de cotas raciais, que é para garantir que essa diversidade e que essa máquina pública pare de ser tão monocromática e aporte e revele uma realidade, né, de um país interétnico, de um país com grande população negra, né, que não pode ser identificado como pura e vulnerabilidade, mas tem muita potência, competência, basta que tenha o quê? Oportunidades para que ela possa ser revelada.
Maravilha. Eu já vou emendar numa outra pergunta para você, Zé, mas sobre o PL 1958 de 2021, que é o PL da Lei de Cotas, né? A Cida já mencionou ele, a gente falou um pouco dele no início do episódio, mas ele está em tramitação, já tem uma longa tramitação. Atualmente, as cotas estão sendo garantidas por uma liminar do STF, porque, tal qual a lei do Ceará, que prevê uma revisão em 2031, a Lei de Cotas Nacional prevê uma revisão em 2024, então ela precisa ser reeditada. E aí eu queria saber se você está acompanhando essa tramitação, o que você tem para nos contar a respeito dela e desse novo projeto também, uma vez aprovado, que inovações a gente terá. Sim, a gente acompanha, principalmente pela nossa relação com o MI, com o Ministério da Igualdade Racial, que também está ali, todo mundo está na vigília, todo mundo está ali de olho aberto. Por quê? Porque dando certo, né, se tornando, revogando, né, por mais de 10 anos, são todas experiências que nos estados e nos municípios nós podemos nos ancorar. Então, é por isso o acompanhamento. Dizer que nós vamos ampliar o percentual de reserva de 20% para 30%, isso é muito, muito bom, né? É muito bom. E aí já tendo esse marco legal, que gruda na estrutura do Estado, né? Então, isso já vai ainda no base também jurídica, para que a gente possa fazer as nossas apelações, as nossas justificativas também no âmbito dos estados e dos municípios. Contemplar também os indígenas, outros grupos étnicos também racializados de forma subalterna, que têm sofrido o peso do racismo e da discriminação, como os quilombolas e os povos indígenas, isso também é muito importante, porque às vezes a gente tem, muito mais eu que sou professora, mais algumas pós-graduações, então tem aqui, tem acolá, mas não tem algo mais no que nasça no nível federal, que ilumine as outras esferas de governo, de Estado. Então, evitar esse fracionamento, que é o que a gente tem muito, a gente viveu muito esse problema. Então, é uma lei que aí a gente, pelo esse racismo estrutural, uma sociedade que não tem sequer unanimidade que é racista, vai buscando forma de burlar. E aí as formas são rebuscadas, são sofisticadas. Nós temos que ter o olho muito aberto para que a gente possa ver a dimensão do fracionamento de posto, de vaga nas universidades. Não, aqui a química só quer uma vaga, porque a história só quer uma, a outra só quer duas. Então, quando eu tenho 120 vagas, mas ela vai sendo fracionada por departamentos, eu estou citando só exemplo das universidades, o quanto isso nos causou problema, e aí a gente entrava e dizia, não pode ser assim, não. Dentro dos 120, nós temos que ter 120 multiplicado por 20%, nós vamos ter quanto? Né? Tantas vagas. Então, isso tudo vai ajudando nessa e também ampliar que não é só para os concursos, mas para as seleções, né? Para todos os outros, e aperfeiçoar essa lei é necessário. Então, são os aprimoramentos. Então, a gente tem vários problemas. Nós somos, na Secretaria da Igualdade Racial aqui do Estado, solicitado, por exemplo, por algumas universidades, Universidade Estadual, que está tendo problema de judicialização demais, de perseguição às bancas de identificação. Aí a gente faz projeto. Bora aprimorar. Eu chamo aprimoramento das políticas de ação afirmativa na universidade. Então, como toda e qualquer legislação, ela precisa de aprimoramento. E é engraçado como uma sociedade racista como é a nossa, parece que todas as leis elas podem ter problemas, bora alinhar aqui, bora aprimorar aqui, mas nós não. Né? Então, assim, é essa visão mesmo, né? Essa linguagem da escravidão, esta escravidão que ocorreu, que é um crime hediondo, mas que nunca teve política de reparação. E isso faz com que as conquistas que a gente consiga, poucas, porque se você for pensar, né, Cida falou também de que as políticas, né, principalmente no campo da educação, ela vem da força dos movimentos sociais negros, que aí, no meio de tantas vulnerabilidades, tantos problemas, vamos apostar nos processos educacionais. Então, é preciso pensar, né, da onde é que vem isso, que demandas são essas e de que forma que nós podemos aprimorar. Chamar a banca de identificação como um tribunal racial é não entender esse passado hediondo e criminoso que foi a escravidão e de uma abolição inacabada em que a gente vai juntando e acumulando desvantagens sem nenhuma reparação. É por isso que nós estamos estourados hoje, né, no século XXI,
com tantas desigualdades. Então, a gente precisa ir trabalhando isso e aprimorando, e eu estou aqui acompanhando, feliz que, né, vai estar no Senado, mas depois vai ser sancionado, e para nós é um grande ativo, né? É, na verdade, uma grande ativo para a nossa luta, né? Infelizmente, a gente ainda tem que falar muito de luta, né? Todo dia, é por isso que a gente tem que ser muito forte, né? Quem pertence aos grupos racializados de forma subalterna tem que estar muito cheio de estratégia, de alianças e de redes, né? E é por isso que essa manhã foi tão importante estar aqui com a Cida, com você, Tatiana, porque a gente sabe que tem rede, a gente precisa dessas redes de conexões, e aí, entre nossos pares, quem aposta no processo de uma construção de uma sociedade verdadeiramente justa, inclusiva, democrática, porque nós não vamos ter democracia, nós não vamos ter paz, enquanto nós estivermos aqui recheados de desigualdades raciais, de violências, né, que levam letalidades. Isso aqui a gente não está achando, a gente está falando de coisa pequena, não, estou falando de problemas grandiosos que comprometem um modelo de desenvolvimento de um país econômico, um modelo de país socialmente sustentável, ambientalmente sustentável, se a gente não tratar dessas desigualdades raciais. É até difícil retomar a palavra depois da sua resposta tão completa e tão eloquente, Selma. Muito obrigada. Eu só vou fazer um breve comentário que tratar as bancas de heteroidentificação de forma pejorativa ignora, inclusive, a própria origem dessas bancas, que veio a partir de pessoas que não pertenciam a esses grupos que eram beneficiados pelas cotas, tentando burlar as cotas. Então, criar bancas tem a ver com a própria tentativa de burlar, né, de romper com as inovações que as cotas traziam, que as leis de cotas traziam para a população negra, lembrando que nas universidades, sobretudo, as cotas são também sociais, né? Não são unicamente raciais. No serviço público é que elas não têm esse recorte, mas eu acho que dialoga também com isso e é importante a gente retomar. Bom, para a gente ir caminhando para os nossos últimos momentos, eu vou fazer uma pergunta para a Cida, que eu tenho feito para os convidados que a gente tem recebido aqui nessa temporada, que trabalham no governo federal, né? A gente tem tratado sobre as transformações do Estado e os impactos dessas transformações na democracia. E aí, Cida, eu tenho perguntado sobre que ações no seu cotidiano você pode nos trazer, mencionar, que você considera que são relacionadas com essa transformação do Estado, que são relacionadas com modernizações administrativas. Conta pra gente. Obrigada, Tatiana. Essa questão de reforma administrativa, né, modernização administrativa, a gente, até pelo fato do seu MGI, né, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, é muito recorrente, né? Essa é uma das nossas, dos nossos desafios, né, das nossas batalhas aqui diárias. E é bom que se diga que a administração pública, né, como um todo, né, e aí eu digo assim, pelo governo federal, nós estamos o tempo todo fazendo reforma administrativa, né, o tempo todo buscando uma modernização administrativa para o melhor funcionamento, né, do Estado. Só que, lógico, a gente tem modelos e modelos, né? A gente tem um modelo de reforma administrativa que, na nossa avaliação, muitas vezes leva à destruição, né, dos ganhos de modernização e avanços, né, que se obteve ao longo da história dentro da estrutura do Estado, né, que são, né, reformas que muitas vezes têm uma abordagem muito punitivista, muito fiscalista, né, que elas acabam assim querendo impor o modelo, né, abordagens impositivas que impõem o modelo sem considerar que há iniciativas, né, dentro do Estado que já estão sendo realizadas, que já foram realizadas, como, por exemplo, essa questão que muitas vezes persegue, né, a administração pública quanto à questão da avaliação de desempenho. Isso é uma... nós já possuímos tal avaliação dentro do Estado, né, na administração pública. Isso não quer dizer que essas avaliações elas não podem ser aprimoradas, melhoradas, como todo e qualquer processo e política pública. E um dos instrumentos, né, justamente de melhoria
né, que o MGI tem implantado e implantou é o Programa de Gestão de Desempenho, né, que vem justamente no sentido de melhorar a avaliação de desempenho, né, dentro da administração pública. E aí, né, como eu falei, tem modelos e modelos, né, e aí eu acredito, né, que esse nosso modelo de reforma administrativa, de modernização administrativa, ele vem no sentido de reconstruir o Estado, né, reconstruir, fortalecer, buscar um fortalecimento institucional, né, dos órgãos, das entidades, das estruturas do Estado que entregam políticas, né, que entregam serviços, que entregam bens à sociedade brasileira. E aí, esse é um tipo de reforma administrativa que a gente tem chamado, acho que o José Celso esteve aqui e disse sobre essa reforma administrativa em ação, né, que é uma reforma administrativa gradativa, né, é uma reforma administrativa que a gente defende que ela pode ser, né, infraconstitucional, né, uma reforma administrativa que é incremental, e que vai mexendo, né, na cultura institucional e provocando ali fissuras, né, dentro dessa cultura institucional. E a partir disso, você tem um novo amálgama, e a partir desse amálgama você provoca outras fissuras, né, e você intervém e vai gradativamente, né, incrementalmente, transformando a administração pública, que na nossa avaliação, e aí muitos pesquisadores, como a própria Vera que esteve aqui na semana, no episódio anterior, né, dizendo que são muito mais eficazes, né, ou seja, são reformas administrativas, modernização administrativa, que alcançam os seus objetivos. Que é qual? Né? Que é ter um Estado, como eu disse, que entrega políticas públicas mais efetivas, né, para uma população que a sustenta, que a mantém, né, que demanda o retorno, né, desse Estado. Porque a gente está falando de pessoas e a gente não, por mais que tenha um ódio, né, à inteligência artificial, né, nesse curto tempo que nós conseguimos ver, né, aqui, não pensamos que haja alguma possibilidade da gente prescindir de pessoas para execução de serviços, né, e provimento de bens, construção de bens para a sociedade. Então, quando a gente busca desenvolver, né, um concurso unificado, nós estamos falando de uma reforma administrativa, pensando, né, em aprimorar, né, os processos de seleção, né, desses servidores, porque é esta força de trabalho que vamos contar para melhorar o Estado, né? Quando a gente pensa, e nós trabalhamos já e temos discutido amplamente com toda a sociedade organizada, né, com o Congresso, enfim, com outros atores, né, um conjunto de diretrizes para que a gente possa estruturar carreiras, né, dentro do Estado, do Poder Executivo Federal, no sentido de simplificar, de dar organicidade, onde a gente tem mais de 2.000 cargos distintos, né? A gente vê o problema, a gente enxerga o problema, a gente sabe qual é o problema, então vamos atuar nesse problema. Então, acho que você deve ter acompanhado todo esse nosso esforço, né, por meio de uma medida provisória que foi encaminhada aí para o Congresso, né, no sentido da gente alongar algumas carreiras do Estado, onde a gente saiu um percentual aí de carreiras que, com 20 níveis, né, de 30% de carreiras, a gente passou para 86% de carreiras, ou seja, a gente dá uma maior amplitude à trajetória profissional, né, dos servidores, para que desses conjuntos de carreiras, para que essas pessoas tenham uma certa motivação em chegar ao topo, né, e também ter ganhos gradativos, né, em termos de conhecimento, em termos de formação de competências, em termos de atribuição, de execução, né, de operacionalização, de implementação ali ao longo de sua carreira. Então, ou seja, o que eu estou dizendo é que a gente está identificando os problemas e a gente está atuando, a gente está fazendo essa reforma administrativa. Nesse mesmo processo, quando a gente olha, né, esse conjunto de carreiras, esse conjunto de cargos, né, que a gente vê que tem uma certa granularidade desnecessária, né, a gente procurou transformar esses cargos que são obsoletos e cargos vagos em cargos que serão úteis e dialogam com as novas necessidades da administração pública e da sociedade. Isso é reforma administrativa.
E como eu falei também, essa questão do CPNU, a gente pensar em novos processos, em outra forma de selecionar servidores, isto é reforma administrativa. A gente pensar no planejamento da força de trabalho, está aqui com o objetivo de atingir mais 40 órgãos aí nesses próximos 2 anos, para que esses órgãos possam fazer uma melhor reflexão, né, de que forma se tem a distribuição da sua força de trabalho, dimensionar melhor a sua força de trabalho, redistribuir essa força de trabalho, pensar nas lacunas de competência e de conhecimento dessa força de trabalho, para que você possa desenvolver, trabalhar com esse grupo de pessoas que estão dentro do Estado. Ou seja, a gente está com esse projeto de dimensionamento da força de trabalho com esse fim, com esse objetivo. Então, isso é reforma administrativa. Então, o que eu quero dizer para você é que nós apostamos no caminho, nesse modelo que nós estamos adotando. Uma reforma incremental, uma reforma infraconstitucional, com diálogo com as organizações públicas, com diálogo com os servidores, com diálogo com a sociedade civil, com o Congresso, para que a gente possa, ao final aí dessa gestão, do governo Lula, a gente possa realmente dizer que essa foi a melhor reforma administrativa aí, desses últimos 6, 7 anos. Tá? Acho que é isso que essa defesa que a gente faz aqui do nosso trabalho. Perfeito. A gente nem está usando o termo reforma administrativa, a gente tem falado de transformação do Estado, assim como o próprio MGI tem a Secretaria, de Transformação do Estado e Modernização, exatamente porque a gente entende que quando a gente fala em reforma, a gente tem uma história de reformas administrativas no Brasil, e que se a gente vai olhar a literatura, sobretudo acadêmica, a gente vê que é uma história de reformas em algum limite frustradas, porque inacabadas, porque desconectadas com a realidade do Estado, e que agora a tendência internacional, inclusive, é de fazer transformações exatamente como você trouxe, incrementais, dialogadas, focadas nas necessidades, nos problemas. Então, acho que não vou nem fazer mais comentários adicionais, porque acho que já foi brilhante sua resposta. Bom, vamos encaminhar para o final com um quadro que eu adoro, que é quando as nossas convidadas trazem algumas dicas de materiais adicionais para que quem gostou do episódio, gostou do diálogo, queira continuar aprendendo sobre esse debate, sobre esses temas, possa acessar. Vale qualquer coisa, série, podcast, livro, curso, o que vocês quiserem. Quem quer começar? Cida, talvez? Já está me olhando aqui? Pois é, eu gostaria, sim, de trazer, acho que talvez algumas sugestões, Acho que é sempre bom, a gente poder compartilhar algumas coisas que a gente gosta, E também acho que o nosso próprio trabalho, para as pessoas que têm curiosidade, interesse em saber um pouco mais. E também saber quais são as nossas referências. Acho que, primeiramente, a gente está falando aqui você muito focou na questão da inclusão, de direitos humanos, diversidade. Eu recomendo um trabalho que foi lançado o ano passado, que foi um conjunto de artigos. Nesses conjuntos de artigos tem justamente aspectos como esse, que já foram tratados aqui sobre diversidade e inclusão, assim como tem sobre reforma administrativa, enfim. Mas aí eu digo para as pessoas procurarem lá toda uma seção que trata sobre diversidade, que é uma publicação da República em Notas, que é justamente da republica.org, onde eu tenho, tenho e outras colegas também, pesquisadoras, alguns artigos ali que tratam sobre diversidade na administração pública e, sobretudo, em gestão de pessoas. Eu recomendo muito essa publicação, e pela editora Cobogó, mas esse também está online, é uma publicação que está virtualmente, a República em Notas. Também, eu gostaria que as pessoas tivessem uma referência, se interessassem sobre a história do movimento negro no Brasil. É uma publicação que tem, já bastante antiga, sabe, no sentido assim, talvez acho que tem 5, 6 anos, foi uma publicação da Fundação Getúlio Vargas, que tem uma
tem diversos depoimentos de expoentes do movimento negro, sabe? Pessoas lá que atuaram desde a década de 50, 60, 70, né, do século passado, né? É interessante a gente falar isso no século passado, mas a gente está falando ainda no século passado. É do milênio passado. Está ali aqui nas minhas costas, né? E por quê? Acho que é bem aquela frase do Isaac Newton, célebre, né? Do Isaac Newton, que fala assim: olha, eu só estou de pé porque eu estou sobre ombros de gigantes, né? Então, acho que isso é a gente pensar que há todo um conhecimento já estabelecido, né? Que algumas pessoas vieram antes, né? Que lutaram, né? Que estiveram nessa frente, né? E por isso que nós estamos aqui falando sobre os frutos que estamos colhendo, né? A luta continua, mas isso começou do nada, né? Isso começou do zero, das pessoas que intensamente disputaram, né? Lutaram. Então, como eu estava dizendo, né, que no momento em que a gente tem uma nova ciência, que é a tudologia, em que as pessoas falam sobre tudo, e muitas vezes sem ter uma base, né, ter uma fundamentação, entender toda uma teoria, né, e também toda uma história do porquê que eu estou trazendo isso. E aí, mais uma vez, né, aquilo que a Zelma disse, olha, eu vou para a raiz, eu quero saber a raiz, onde é que isso tudo começou. Então, eu recomendo essa publicação, que é Histórias do Movimento Negro no Brasil. Acho que é importantíssimo. E como a Nilma Lee nos fala, né, o movimento negro ele é educador, né? O movimento negro ele é a referência, porque a partir do movimento negro, dos ganhos, né, do movimento negro, da luta do movimento negro, se abre espaço para outros grupos, né, buscarem, né, irem por esses mesmos caminhos, né? A gente aqui, Tatiana e Zelma, recebe muitas vezes demandas do Ministério Público dizendo, olha, há determinados ganhos, né, para as cotas para as pessoas negras, nós queremos que isso seja estendido para as pessoas com deficiência, por exemplo, né? Então, é isso, acho que é importantíssimo, sobretudo para as pessoas mais jovens, saberem quem foram essas pessoas, né? Saberem o que elas pensavam, saberem a luta que elas tiveram, né? E os passos, por meio delas, a gente até me emociona. Oh, Cida. Aí, desculpa. Imagina, não peça desculpas por se emocionar. Aqui as emoções também cabem. E aí, como diz o Zé Celso, eu vou puxar um pouco essa linha para o nosso lado aqui também, né? Vocês acho que podem ter acesso, procurarem saber sobre as revistas, né? Sobre gestão de pessoas em ação, que também é virtual, está na página do Ministério da Gestão. São publicações aqui capitaneadas, lideradas pela Secretaria de Gestão de Pessoas, e também saber sobre as ações do Ministério nesses 2 últimos anos, 2023 e 2024, que é uma publicação que está no site do Ministério chamado Balanço Transformação do Estado. Eu recomendo isso para que essas publicações, para que as pessoas entendam o que nós estamos fazendo, quais são as nossas referências e de onde viemos e para onde vamos. Muito obrigada, Tatiana. Obrigada, Zelma, por compartilhar esse espaço aqui, por eu ter a oportunidade de compartilhar esse espaço com vocês. A gente que agradece muito, Cida, por todo o diálogo, por todas as dicas que você cuidadosamente aí separou para a gente, foram muito ricas. Muito obrigada. Zelma, quer compartilhar alguma dica com a gente? Sim, eu acredito que a gente já foi ao longo, né, já conversando, que é sem dúvida. Mesmo, né, que eu gosto muito de ler para a gente poder ver, mas por que essa liderança no setor público é tão branca, né? É tão, né, monocromática, né? Como é que a gente vai desconstruir tudo isso? Eu gosto muito do livro O Pacto da Branquitude, né, da Cida Bento, da Companhia das Letras, né? Ele é muito, eu acho que é muito interessante. Mas como eu gosto também de ir atrás da raiz, né, de formação racial brasileira,
Eu gosto muito desse livro aqui, Modernidades Negra, a Formação Racial Brasileira, de 1930 a 1970, do Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, né? Um grande estudioso também dessa questão racial no Brasil e dessa formação, né? Ele nos ajuda a entender o quanto esta identidade estigmatizada do negro e da negra no Brasil, ele vai tomando ao longo dos momentos históricos performance e contexto, a partir desses contextos, de forma diferenciada. E daí da gente entender o que é que a gente está chamando de mestiçagem, né? Sempre quando a gente vai, também tem as linhas argumentativas, narrativas. Não, mas não tem como saber quem é negro, não. Misturou tudo, não sei o quê. O que é mesmo a mestiçagem como dispositivo de poder, né? O que é mesmo essa mestiçagem que vai dar toda a base para o mito da democracia racial, estruturar e dar tanto trabalho para a gente até hoje, para poder formular políticas de igualdade racial numa sociedade que não tem sequer unanimidade que é racista. Então, se não tem racismo, por que fazer política de promoção da igualdade racial? Então, eu penso que são essas as contribuições. Também convido que vocês derem uma voltazinha lá no nosso Instagram, Igualdade Racial CE, né, no Instagram. Também temos o nosso site, abrigado no site do Governo do Estado do Ceará, e acompanhe lá nossas ações, né, voltada aí para os grupos, para o nosso público mais direto, que é a população negra, quilombolas, povos de terreiro, ciganos, né? Então, são com essas pessoas que têm sofrido dia a dia, cotidianamente, o peso, né, da discriminação e do preconceito e do racismo, e que a gente avista neles não só vulnerabilidade, mas muita potência. E aí eu acho que se nós aspiramos transformar o mundo, nós temos que passar a considerar a história desses povos, né? Nós precisamos considerar as histórias contadas através das narrativas das mulheres negras, né? Sobre as suas experiências, certamente marcada por vulnerabilidade, por muita dor, mas recheada de potência que pulsam vida. Então, eu acredito que é uma pista boa para a gente pensar a transformação deste mundo. Selma, muito obrigada pelas dicas e por estar com a gente aqui nesse episódio, que foi maravilhoso. Eu que agradeço por ser a Cida, né? Me agradeço também, Tatiana. Muito obrigada nessa manhã, aprendi muito com vocês. E aí fica também essa rede, é uma rede não só teórica, não só política, mas afetiva, né? A gente precisa desses afetos para a gente poder avançar. Sem dúvida. Eu fiquei aqui, enquanto ouvia vocês, pensando em 1000 dicas também, para eu me juntar a essa corrente de dicas tão qualificadas, mas eu vou me limitar aqui. Primeiro dizer que o movimento Pessoas à Frente tem documentos em que ele tenta lançar algumas dicas e caminhos para governos que queiram tanto ampliar a participação étnico e racial em governos subnacionais, quanto ampliar a participação de mulheres, né? Então, lá no nosso site tem recomendações para a promoção de equidade étnico-racial e também estratégias para ascensão, permanência e promoção de mulheres no governo. Mas eu também quero compartilhar outras 2 dicas, que a primeira é um romance, né? Que é O Amarelo e Marrom, que eu acho que todo mundo precisa ler, porque é a perspectiva de um servidor público que vai participar da política de cotas no governo federal. Então, eu acho que é um jeito muito interessante de se aproximar dessa temática e redescobri-la a partir dessa perspectiva. E, por fim, a ENAP lançou na última semana de inovação um guia de diversidade no setor público, a construção cotidiana de uma gestão inclusiva, em que a gente traz alguns verbetes, mas também uma caixa de ferramentas em que gestores, gestoras e pessoas interessadas nesse tema podem tanto aprender mais e avançar aí no conhecimento e na ação, para tornar, de fato, a administração pública uma administração diversa. Bom,
Com essas dicas eu vou me encaminhando para o final. Muito obrigada a vocês novamente. Cida, Zelma, foi um episódio incrível, memorável, com certeza. Eu também quero agradecer a quem nos ouviu até aqui e contar que esse diálogo continua nas nossas redes, então eu reforço o convite para que nos sigam no YouTube, na plataforma de áudio preferida, para não perder nenhuma novidade. E aproveita e conta para a gente lá nas redes o que achou desse episódio. Muito obrigada e até a próxima.